Você já se sentiu cercado pelas tentações do mundo e dos problemas, lutando para manter sua fé e seguir os ensinamentos de Deus. As constantes distrações e desafios acabam nos desviando do caminho da verdadeira comunhão com o Pai. Mas não se desespere. Vamos explorar estratégias para superar essas adversidades e fortalecer nossa relação com Deus, encontrando assim o caminho para uma vida mais autêntica e alinhada com sua vontade. Bem-vindo à Sabedoria Cristã, um canal de crescimento espiritual. Hoje, mergulhamos em uma reflexão profunda sobre a importância de não apenas ouvir, mas também praticar os ensinamentos divinos em nossas vidas. Como você poderá desfrutar das promessas de Deus se não fizer a sua parte? É hora de despertar para uma vida autêntica na Palavra de Deus, onde a prática da fé é fundamental para o nosso crescimento espiritual e para a manifestação das bênçãos do Senhor. Antes de continuarmos, gostaria de convidá-lo a deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos inspiradores como este. Sua participação é essencial para fortalecer nossa comunidade e compartilhar a mensagem de amor e esperança. Devemos manter nossa vigilância constante e não encarar a vida cristã de forma negligente ou simplista. No capítulo 7 de Mateus, versículos 24 a 27, nos deparamos com a parábola. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Assim como na parábola, devemos edificar nossa vida sobre a rocha sólida dos ensinamentos de Deus. Diariamente, somos confrontados com as sementes da desgraça plantadas pelo inimigo, exigindo nossa vigilância para erradicar o mal desde a raiz. Nos tempos de Moisés, aqueles que praticavam o mal eram separados e punidos, evitando que o mal se espalhasse. Conscientes da batalha entre a carne e o espírito, devemos estar alertas para remover tudo o que nos afasta de Deus. Não podemos subestimar a importância de ler a Bíblia e discernir o que desagrada a Deus, pois isso pode nos conduzir ao afastamento dele. Apenas escutar a palavra de Deus nos expõe ao entendimento limitado do pregador, o que pode resultar em interpretações equivocadas e distorcidas dos ensinamentos divinos. O inimigo usa disso para disseminar uma palavra deturpada, enfraquecendo gradualmente nosso lado espiritual. Embora seja valioso ouvir a palavra, sua verdadeira essência só é alcançada quando colocada em prática em nossa vida diária, buscando ativamente aquilo que fortalece nosso espírito. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 24. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. O conteúdo apresentado nos vídeos do canal, nas reuniões cristãs, nos cultos e nas células, tende a se perder com o tempo. Portanto, é essencial que você busque por si mesmo compreender o que é ensinado, mergulhando no contexto dos versículos bíblicos. Ao fazer isso, novos esclarecimentos e entendimentos serão revelados por Deus, permitindo que você os compartilhe com os outros. Deus vai usar muitas pregações para falar com você, mas Ele também quer falar diretamente com você. Mas é necessário ter um certo nível de espiritualidade e entendimento que só através de buscar verdadeiramente e praticar que você vai conseguir ouvir e entender o que Ele diz. Aqueles que vivem segundo os ensinamentos da palavra de Deus não serão enganados. Infelizmente, testemunhamos com frequência escândalos no meio cristão, onde indivíduos se autoproclamam pastores e disseminam interpretações distorcidas da Bíblia, desviando-se do verdadeiro evangelho. É importante compreender que, se você não pratica os princípios da palavra de Deus, estará suscetível à decepção e ao engano. Analise os detalhes de sua vida e questione-se: estou mais inclinado ao mundo material ou ao espiritual? Se a resposta apontar para a carnalidade, isso indica que não está vivendo conforme os preceitos divinos e está se iludindo. Não adie essa busca, pois o tempo é incerto. Se decidir começar a buscar na segunda-feira, que vem e partir antes, não terá aproveitado sua oportunidade. Em Lucas, no capítulo 6, versículos 46 ao 49, Jesus nos diz: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce
alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces e, quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Sua vida espelha a casa mencionada na parábola, onde ao buscar praticar os ensinamentos de Deus, você constrói alicerces sólidos fundamentados no conhecimento e na vivência genuína da palavra sagrada. Diante das adversidades, mentiras e investidas do inimigo para derrubá-lo, sua fé permanecerá inabalável, permitindo que você prossiga vivendo segundo os preceitos divinos. Com frequência, caímos na armadilha de observar o próximo cometendo erros e o julgamos, enquanto negligenciamos a prática dos ensinamentos divinos em nossas próprias vidas. Nesse contexto, a única diferença entre os erros alheios e os nossos reside no fato de que os deles são visíveis, enquanto os nossos permanecem ocultos. Ao deparar-se com um líder religioso corrupto, por exemplo, é crucial lembrar que aquele que não pratica a palavra de Deus está, aos olhos do Pai, na mesma condição de engano. Portanto, é essencial concentrar-se em si mesmo, em seguir e praticar os ensinamentos divinos, em vez de focar nos erros alheios. Tiago capítulo 2, versículos 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não adianta ouvir e não praticar. Um ato de fé morta é ouvir a palavra de Deus e não pôr em prática na vida. No final não servirá de nada. Mateus, capítulo 13, versículos 19 ao 22. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quando só ouvimos e não praticamos, somos como uma dessas três sementes que não geram frutos. O verdadeiro caminho para testemunhar as maravilhas de Deus em sua vida é seguir seus ensinamentos. Muitos desafiam sua existência ou questionam sua bondade, sem jamais terem experimentado a coragem de obedecer às suas instruções, colocando em prova sua justiça, provisão e existência. Tais indivíduos, embora se considerem sábios e poderosos, revelam-se, na verdade, frágeis diante da grandeza divina. Hoje, você tem a oportunidade de adquirir esse entendimento. Portanto, escolha entre ser um fracasso espiritual ou alcançar a vitória espiritual, entre desfrutar da proteção e provisão do Pai Celestial que superam tudo e todos, ou seguir seu próprio caminho. Deus ama, por isso corrige. Você não deve ficar chateado, mas tenha ânimo em buscar a palavra de Deus, que você só terá vitórias. Ao buscarmos praticar a palavra, o inimigo vai levantar com tudo o que tem, nos trazendo tribulações, mas devemos ser pacientes e estratégicos. Lembre-se que o inimigo vai tentar e insistir, e você, sendo resistente, vai sobreviver à tentação e tribulação pela graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiências, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cada desafio que enfrentamos nos traz valiosos ensinamentos, e a vida cristã, por ser contrária aos valores do mundo, nos proporciona inúmeras lições e conhecimentos. No entanto, é essencial colocar em prática esses ensinamentos. Em vez de focar nas dificuldades que a prática cristã pode acarretar, concentre-se nas recompensas que o Pai nos reserva por seguir seus mandamentos. Isso não é uma negociação, mas sim um propósito que nos leva a renunciar às ambições mundanas em favor da experiência e acesso ao reino celestial. Não permita que as circunstâncias externas o enganem. Em vez disso, descanse na certeza do cuidado divino e mantenha seu foco no Pai Celestial. Todas as experiências terrenas, sejam elas de dor, felicidade, desconforto ou conforto, são transitórias. No entanto, aqueles que buscam e praticam os ensinamentos divinos garantem um lugar no livro da vida,
assegurando assim a eternidade ao lado do Pai Celestial. A partir de hoje, compreenda que não basta apenas ouvir, é necessário praticar. Leia a Bíblia, absorva seus ensinamentos e aplique-os em sua vida diária. Quando os desafios surgirem para desviá-lo do caminho, encare-os não como obstáculos, mas como sinais de que você está no caminho certo. Não se deixe enganar por opiniões alheias. Busque os ensinamentos de Deus por si próprio na Bíblia. Não desista, concentre-se no que está escrito e testemunhe, com seus próprios olhos, a ação de Deus em sua vida. Não seja como as sementes que não frutificam. Busque a ser como a última citada por Jesus, que produz a 100, a 70 e a 30 por 1. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Espero que tenha gostado e, mais importante, que tenha entendido a mensagem de hoje, que pode trazer crescimento à sua vida. Lembre-se, Deus não deseja sua perdição, busque-o e sua paz virá sobre você e sua família. Se este conteúdo está sendo valioso para você, ajude o canal a crescer se inscrevendo e dando um like neste vídeo. Que Deus encha abundantemente a sua jornada com bênçãos, em nome de Jesus.